Então, mano, é aquilo que eu tava falando, o fã do Jujutsu é chato pra caramba. O Giga Yakutami não sabe o que ele tá fazendo, falta 5 capítulos pra acabar e ele não tem noção nenhuma de como vai acabar. As viúvas daquele boneco lá tá chorando até hoje, quase um ano. Você vai ver, quando acabar vai ser um porra, a internet vai ficar insuportável. E aí ia ter um monte de... Oi, tudo bem? Então, nem vi que você estava aí, mas já que vocês estão aqui, hoje a gente vai falar sobre finais de mangás. Será que mangakas não sabem fazer finais de suas obras ou se os finais de mangás e animes são ruins por um motivo maior? É sobre isso que a gente vai bater um papo hoje. Olá, eu sou o Luan e esse é o Lua Sekai e você, meu jovem, é muito bem-vindo aqui nesse canal, muito bem-vindo nesse espaço. Agora vem cá, você já curtiu, já compartilhou, já comentou? Se você já fez tudo isso, obrigado, vamos direto pro vídeo. Se você não faz isso, faça agora, porque é muito importante pro meu trabalho. Na verdade é importante para todos os youtubers, mas é muito importante pro meu trabalho que ainda tá na sua fase inicial, que precisa crescer, que precisa de mais engajamento para que mais pessoas vejam. Se você assiste os meus vídeos recorrentemente, eu reforço aqui o pedido de inscrição no meu canal. Beleza? E ativar o sininho de notificações até para aqueles que são inscritos, para serem notificados quando chegar vídeo aí novo, quando eu postar vídeo novo. Beleza? Agora sim, vamos direto ao que interessa. Gente, semana passada tivemos um vídeo falando sobre o final de My Hero Academia, que teve o seu último capítulo ali há 2-3 semanas atrás. Lá para setembro, né, daqui a um mês mais ou menos, mais pro finalzinho do mês também, a gente vai ter o final de Jujutsu Kaisen. Foi anunciado que falta 5 capítulos pro seu encerramento. E a gente sabe o que vai acontecer. Choradeira, gente reclamando, gente achando ruim, gente achando péssimo. Aí vendo as reclamações que teve no final de My Hero Academia, sabendo das reclamações que irão ter no final de Jujutsu Kaisen, eu fico me perguntando, será que realmente não tem nenhum mangá que saiba aproveitar o final, que saiba fazer o final? Se todos os finais de mangás e animes são realmente ruins assim, a esse ponto de ninguém gostar, todo final de anime e mangá acabar caindo em reclamação, uma parte do fã não gostando, outra parte não gostando, uma parte gostando, e essas duas partes brigando. Eu também de você! E eu tenho Então, eu quero entender melhor aqui com vocês, porque isso é uma conversa, eu quero que vocês comentem também. Eu não sei se tem um motivo claro para as pessoas não gostarem do final de animes e mangás, mas eu acho que existem alguns indícios, algumas coisas que podem remeter a esse grande espectro de motivos, sabe? Essa grande linha, esse emaranhado de motivos. Porque eu acho que não só, eu acho que é muito complexo. Eu acho que cada coisa colabora a construir esse final que é polêmico, que não é unitário para a maioria dos animes e mangás, especificamente dos shonens, mas eu vou falar isso melhor um pouco mais à frente do vídeo. Um desses primeiros motivos que eu vejo que acaba atrapalhando muito o final de uma obra é que muitos dos autores começam a obra sem saber como vai acabar. O que não é problema, porque é um pensamento pouco intuitivo, né? Você não começa algo pensando já no seu final. Mas isso pode ser muito vantajoso, porque se você sabe para onde vai, fica muito mais difícil você se perder no meio do caminho. Então se você tem um começo e você sabe o final dessa trajetória, fica mais fácil as coisas ficam menos complicadas, você já tem um norte para ir, porque o meio do trajeto, essa parte, esse meio que importa na verdade da jornada, ela fica mais controlada. E além dessa falta de noção de finitude, de não saber onde você quer chegar exatamente, objetivamente, um problema que afeta principalmente as obras de anime shonen é a questão de escalonamento. Autores de mangás e de animes, no geral, dessa área de shonen não sabem como escalonar suas obras. Até porque é uma necessidade desse gênero em específico, o escalonamento. Você sempre vai precisar escalar o nível de poder, o nível de ameaça, o vilão em si. Você sempre precisa escalonar, e às vezes quando você vai escalonando muito, você vai crescendo o nível de poder, o nível de ameaça, o nível de destruição, o nível de luta, você perde um pouco aquilo que era a essência da obra. Isso acontece muito nessas obras shonen. E eu vou dar um exemplo de um vídeo, até já fiz um vídeo sobre, falando dos problemas, né? Que é Naruto. Naruto começou como ninja e acabou como alienígena aparecendo, querendo destruir, comer o planeta. Então,
se perdeu no meio do caminho. As coisas começaram a crescer demais e se perdeu claramente o pulso da história, o pulso do que estava acontecendo ali e da própria estrutura de poder. Ficou tudo muito desbalanceado, fora de sentido, e isso afetou a história de um modo tão grande que o final ficou muito polêmico. Na verdade, polêmico não, a maioria não gosta mesmo do final de Naruto. Um dos motivos que eu acho também que causa muita polêmica, um dos fatores que ajuda a causar essa polêmica toda nos finais de mangá e anime não vem dos autores isso, mas sim vem dos consumidores e principalmente dos fãs mais aguerridos, ou de como a gente chama do fandom, que é justamente o que eu quero ver, aquilo que eu imagino ser melhor para a obra. Ou seja, eu gosto tanto daquela obra que eu imagino e projeto melhores opções e ideias, né, do que aquilo que seria ideal, porque eu gosto muito, eu conheço muito daquela obra, eu imagino que seria melhor. E de fato, gente, isso não tem problema, tá? Isso não é problema nenhum você projetar, achar que a história deveria seguir para o rumo X e que o personagem X deveria seguir para o caminho X e que tal coisa deveria acontecer e para o caminho B. Não tem problema nenhum. Isso é normal, todo mundo, sem exceção, quando consome uma obra, seja filme, seja jogo, seja mangá, livro, projeta um destino para o personagem ou quer colocar a personagem ou a história em algum ponto no qual acha que é ideal. E aí eu vou contar sobre como isso pode ser perigoso e que eu mesmo, incluso, já caí nesse tipo de armadilha que eu chamo de armadilha da expectativa. Em 2022 eu estava assistindo um anime chamado Sabikui no Bisco, ou Sabikui Bisco apenas, que era um anime muito bom, era um anime ótimo, só que ele era curtinho e ele teve um final, e quando o final acabou eu fiquei meio... Sabe, porque tinha muita coisa para se apresentar, tinha muito mundo amplo, muitos cenários interessantes, muitas histórias boas que poderiam sair daí, e eu fiquei um pouco revoltado. Só que aí depois eu fui percebendo que a culpa dessa revolta não estava na obra, estava em mim, a culpa era minha. Sabikui Bisco nunca se propôs a contar uma história maior do que aquela que ela tinha contado. Eu fui revisando a história de Sabikui Bisco, né, pensando aqui, revisando os episódios dentro da minha cabeça, porque eu tinha acabado de assistir todos, e eu fui percebendo que Sabikui Bisco queria contar uma história de uma relação próxima, de amigos, contar sobre um mundo ali que é amplo em sua construção, mas que a história em si, a narrativa em si é fechada. E Sabikui Bisco nunca tentou explorar o mundo além daquilo que ele estava contado. Tinha muitas possibilidades de fato, isso não muda. A história, o mundo de Sabikui Bisco é gigante, pode muita coisa acontecer, só que ele não queria que acontecesse. Foi uma escolha do autor, foi uma escolha da direção do anime que essa história não acontecesse dessa maneira tão ampla, que acontecesse de maneira fechada. Gente, a Light Novel tem 4 volumes. É uma história curta. A culpa foi minha de achar que poderia ser uma coisa maior do que aquilo que ele realmente se propôs. Mas estava tão bom, a minha expectativa estava tão boa, ver aquele mundo estava tão legal, que eu projetei nessa ideia de que poderia se explorar mais e eu achei que estava errado de não explorar. Só que não é. O erro foi meu de achar que poderia explorar uma coisa que nunca se propôs a isso. Então a culpa foi minha, mas quando eu eliminei esses excessos de vontades e expectativas e aproveitei a obra tal como a proposta é dada ao telespectador, ou seja, a quem assiste, aí pronto, a história subiu muito no meu conceito, ficou muito melhor do que aquilo que eu tinha originalmente visto, só que com essa expectativa de que fosse maior do que aquilo que ele realmente se propôs. E aqui é um ponto muito interessante, que é uma dica até para quem estiver assistindo ou lendo animes e mangás, estiver conhecendo uma obra nova, livre-se dos excessos daquilo que você espera. Ou seja, não é que você não tem que esperar nada, você tem que esperar, só que você não pode jogar sua projeção daquilo que você quer ver e confundir com o que de fato você está vendo. Eu quero ver alguma coisa e eu estou vendo outra, eu preciso me preparar para entender aquilo que eu estou vendo, não querer jogar a minha visão sobre aquilo que não existe muitas vezes. E eu vou dar alguns exemplos aqui para vocês. Todo mundo esperava que a segunda temporada de Jujutsu Kaisen fosse de uma animação fora de série, que fosse uma coisa absurda, que fosse para chocar todo mundo, que fosse assim outro patamar. Isso não acabou acontecendo. Mas isso significa que a animação foi ruim? Que a animação foi de baixa qualidade, que a animação foi tão péssima assim a ponto de atrapalhar e causar tanta reclamação como aconteceu antes, durante os episódios, quando foram lançados? Porque assim, eu compartilho dessa ideia de que eu queria que a segunda temporada tivesse uma animação fora de série, mas eu entendo que também ela não foi ruim, ela não teve problemas de baixa qualidade.
ela teve uma animação abaixo daquilo que foi a primeira temporada em alguns episódios. Em outros ela se mostrou uma animação de extrema qualidade, de um nível de animação assim absurdo, com escolhas criativas que muitas vezes muitas pessoas acabaram por não entender. E tá tudo bem. Só que isso que eu tô falando, o excesso de eu queria ver alguma coisa tá atrapalhando ao fato de que não necessariamente a animação era ruim, só não foi aquilo que eu esperava. Outra coisa que eu vejo a galera reclamando muito é: ai, Demon Slayer não tem uma história complexa. Demon Slayer se propôs a ser complexo em algum momento da sua história. Desde o começo, a proposta de Demon Slayer é muito simples. Demon Slayer nunca quis ser nada além daquilo que ele já foi. Se você estiver procurando complexidade em Demon Slayer, tramas complexas, história muito mirabolante, você não vai ter isso. Demon Slayer se propõe a ter lutas boas, lutas interessantes, desenvolvimento interno de personagem, desenvolvimento do personagem na luta, relações emocionais, relações de afeto entre esses personagens. E é isso, ele não se propõe a desenvolver muito também dessa história, desse background, desse universo. Não, é uma história fechadinha, você tem um começo e você sabe onde vai acabar, entendeu? Então assim, você está esperando uma coisa que não existe, e isso atrapalha, isso pode atrapalhar a sua visão de você gostar de Demon Slayer, porque você não entendeu a proposta. A ideia central aqui é: não coma uma maçã esperando o sabor de uma uva. Se você comer maçã esperando o sabor de uva, com certeza você vai colocar a maçã como uma fruta ruim, porque você esperava comer alguma coisa e o sabor dela de fato é outra. Então nunca vai ser boa para você essa fruta, porque você não vai comer a fruta com o sabor que ela deveria ter de fato. No final não existe uma resposta cravada para isso. Eu citei os motivos que podem vir dos autores e os motivos que podem vir de quem assiste e de quem lê. Mas todos esses motivos que eu citei são ligados à subjetividade humana, estão ligados àquilo que é relacionado à criatividade. Afinal, a gente está vendo uma obra de arte. A obra de arte é falível, porque vem do ser humano, vem de uma criação humana. E toda criação humana vem com a capacidade de ser falível, ou seja, de ter falhas, e falhas recebem críticas. Então até o nosso comportamento como consumidor também pode ser criticado. Também podemos ter maus costumes, né? Costumes não muito agradáveis e saudáveis em se consumir uma obra, como citei, por exemplo, alguns aqui sobre essa questão da expectativa, projeção, entre outras coisas. Então tudo isso é muito relacionado a esse processo criativo de se fazer arte, e tá tudo bem. Tem mangás que vão acertar no seu final, tem animes que vão acertar no seu final, e também tem outros que não vão. E para você pode ter acertado, e para outras pessoas também podem não ter acertado. Isso que é interessante. Se tudo fosse feito numa formulinha, se tudo fosse feito de bate-pronto, do mesmo jeito, acabaria ficando chato, deixaria de ser arte e passaria a ser exclusivamente produto. E eu acho que isso que torna o consumo de obras artísticas como filmes, séries e principalmente mangás e animes tão interessante. A gente está falando de uma criação plenamente humana. Se gostou do vídeo, gostará de outros que estão aparecendo aqui na sua tela. Eu vou ficando por aqui. Não esquece de curtir, comentar e compartilhar. E até a próxima.